Olá, estudantes da licenciatura em Matemática, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar aí os estudos da disciplina de Didática Geral, tratando ainda aí no módulo 2, mais aprofundadamente, mais detidamente o conceito de dialética, que já foi apresentado brevemente aí na aula que tratou das concepções educativas. Então, a gente vai tratar um pouco mais desse conceito nessa aula, começando de uma maneira inusitada. Então, eu vou ler para vocês um poema que talvez vocês todos conheçam. Vamos lá. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala, fala, mais alto ao coração. Silenciosamente, eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo. Somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Então, vocês já adivinharam, né? Esse é um poema, na verdade, uma música que foi composta pelo Lulu Santos. E o Lulu Santos, ele foi muito feliz ao escrever essa letra de música, que é muito linda, né? Porque ele trata de algumas questões que estão aí no nosso cotidiano e que nos revelam, então, o conceito de dialética que foi formulado pelos filósofos lá no início do século XIX. Esse conceito, originalmente, ele foi organizado por Hegel, que é um filósofo, considerado um filósofo idealista, que começou a pensar sobre essas possibilidades dialéticas a partir das ideias humanas. Teve um outro filósofo tão importante quanto esse que utilizou o mesmo conceito e disse para Hegel: não, tudo começa no movimento do mundo. E esse autor, esse filósofo, foi Karl Marx. Então, a dialética que a gente trata aqui na disciplina de Didática Geral é a dialética materialista. Então, para a dialética materialista, há uma observação sistemática no mundo cotidiano. E é a partir daí que todos os fenômenos, que todas as teorias propostas são elaboradas. Então, a gente pode encontrar estudos de física, de química, que fazem análises assim das situações mais diversas da vida, assim como Lulu Santos fez para elaborar sua música. Veja o que ele trata, né? Como que ele conceitua uma música? Uma composição feita de silêncio e de som. Então, a ausência de som não significa uma música, né? São as duas coisas antagônicas que se reúnem para formar uma terceira coisa, que é a música. Então, silêncio e som formando uma outra coisa. Assim como é um dia completo, né? Como é que a gente pode conceituar um dia completo da nossa vida? Ora, é um dia de 24 horas formado por muitas luzes e muitos escuros. Isso formula um dia. Também duas oposições. Olha só o que o Lulu Santos traz como uma contradição, né? Ele diz assim: o silêncio fala alto. Quem que já não viveu isso, né? Muitos silêncios nas relações humanas às vezes têm mais significado do que muitas palavras. Também é uma contradição humana. Assim como outras coisas que normalmente a gente se refere a ela como coisas distintas e separadas. E para utilizar de forma coerente aqui nesse momento de discussão aqui o conceito de dialética, a gente traz tudo junto,
para fazer essas relações, né? A gente vê muita novela, por exemplo. Aí a gente tem a mania, né, de caracterizar quem é o personagem bonzinho, quem é o personagem malzinho. Se a gente for pensar isso, todos nós, seres humanos, somos a contradição de bem e mal. Quem é só bem? Quem é só mal? Somos essas duas forças, né, para nos organizar, para nos ajudar a elaborar as nossas próprias autocríticas, e tudo isso é o que nos impulsiona a nos desenvolver. A ideia do medo. O medo é importante. Medo e coragem não estão separados na nossa realidade, na nossa vida. O medo nos protege de não ir fundo numa situação, mas a coragem nos faz nos movimentar em busca de alguma coisa. Então, medo e coragem também são contradições importantes que precisam estar aí unidas para nos possibilitar o movimento permanente da vida. Então é isso. A dialética seria essa ciência que estuda os movimentos da realidade em todas as áreas do conhecimento, né? Então a gente pode compreender de forma dialética a química, a física, a matemática, né? As ciências humanas, a didática, né? Então é possível empreender estudos dialéticos a partir de todas as áreas de conhecimento que foram produzidas pelo homem. Que características, assim, de acordo com esses estudiosos, tem a dialética? Então, a gente pode sintetizar em pelo menos 4 características principais, para depois a gente levar para o espaço da sala de aula. Então, um primeiro elemento aí da dialética seria essa capacidade das coisas se relacionarem mutuamente, né? As coisas, elas estão relacionadas no mundo, né? Então, é a unidade do mundo, é a realidade como ela está. É a partir dessa realidade caótica que nós conseguimos focalizar determinados objetos da realidade pontualmente para fazer análises mais detidas e mais aprofundadas. Então, essa é uma primeira característica da dialética materialista. Uma outra coisa, a negação da negação, ou seja, né, tudo está em movimento, tudo se transforma. O não, de repente, pode ser o sim, né? Então, há um movimento permanente dessas coisas para chegar, então, em outros lugares diferentes de onde estão. Outra característica, aquilo que no início é quantidade, mas se torna qualidade. Então, as coisas se modificam, passam de uma essência X para uma essência Y, né? A própria matemática criou uma linguagem própria para mostrar esse movimento de transformação do mundo que se apresenta aqui. E por último, talvez a lei mais importante da dialética, que é essa, né, que está tão bem representada na música do Lulu Santos, que é a lei da contradição, né? É a lei que nos mostra que os opostos estão em permanente luta e eles se interpenetram, embora sejam de naturezas distintas e específicas, mas é essa contradição que dá movimento e que faz as coisas caminharem no mundo. Então, é isso. Os professores têm consciência dessa relação dialética no seu trabalho docente? Muitas vezes não têm, né? Muitas vezes a organização do seu trabalho é feita de maneira estanque, é feita de maneira pontual, né? Ele não consegue perceber essas relações que vão sendo estabelecidas no espaço do seu pensar e do seu fazer, né, como profissional da área de educação. Então é preciso a gente questionar, fazer a crítica sobre essas práticas, né? A gente dizia lá na videoaula anterior, né, das relações dialéticas, teoria prática, ensino-aprendizagem, escola-sociedade, professor-estudante. Então vamos pensar um pouquinho sobre cada uma dessas relações aí, que muitas vezes o professor não se dá conta da importância delas para organizar o seu trabalho. Um exemplo específico aí de teoria prática. A gente, enquanto aluno, a gente tem essa capacidade de avaliar muito bem isso, não é mesmo? Então, podemos exemplificar no caso daquele professor que diz assim, olha,
quando vocês forem professores de matemática, organizem suas aulas dessa e dessa maneira, com esse e esse formato. Aí vocês ficam olhando para a própria aula desse professor e fica pensando assim, engraçado, ele está me dizendo para fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Tem alguma coisa errada. E vocês têm a razão de pensar assim, né? Onde está a coerência teoria-prática desse professor? Ele precisa ser o primeiro crítico do seu próprio trabalho. Então, vocês, na condição de professores, precisam pensar essa relação para garantir e, no mínimo, perseguir a ideia de coerência. Uma outra questão, né? A relação conteúdo-método. Então, é preciso, o conteúdo normalmente organiza algumas experiências ativas aí com os estudantes que são mais adequadas, né, a aprender aquele conteúdo. Então, há que se relacionar, então, essa relação aí, conteúdo, método. Um método, ele só é coerente a partir de um conteúdo X. Por isso que a gente já falou isso antes, né? Não adianta eu organizar uma aula com determinadas técnicas de ensino se essas técnicas de ensino não estão adequadas aos conteúdos que eu estou aprendendo, né? Os próprios cientistas, para chegar a um determinado conceito científico, eles passaram por algumas experiências, e essas experiências é importante inclusive a gente resgatar aí do ponto de vista da epistemologia da ciência, no caso de vocês, da epistemologia da ciência matemática, porque esses processos que foram vividos pelos cientistas, de alguma maneira eles precisam ser reproduzidos na sala de aula. É claro que na produção científica, né, isso vai seguir determinados ritos da ciência. E isso precisa ser transposto para a sala de aula, mas de uma maneira coerente, em que haja, então, uma relação coerente e dialética entre conteúdo e método. Ensino-aprendizagem, a gente já falou bastante sobre isso, né? Então, de pensar que essa é uma relação que precisa aí do professor ter uma consciência sobre o que ensina e entender que o papel dele não termina com a exposição do conteúdo, mas continua na orientação que ele vai disponibilizar para o estudante aprender, né, aquilo que ele se propõe a ensinar. Então, mais uma vez, uma relação aí que precisa ser dialética entre o ensino e a aprendizagem. E escola-sociedade, né? Não podemos perder de vista que aquilo que a escola ensina não foi produzido para a escola, né? Os conteúdos de todas as áreas do conhecimento, eles foram produzidos a partir de um problema humano. Então, o problema humano, ele estava na raiz da elaboração dos conteúdos, né? Então, o problema da realidade concreta, né? No caso dos números da matemática, por exemplo, vocês já devem ter estudado ou ainda vão estudar o motivo da criação dos números, né? Havia uma necessidade de quantificar, de criar uma linguagem própria para mostrar quantidades. E foi mais ou menos assim que surgiu a ideia de número, né? Então vejam, problemas humanos criando uma linguagem muito sofisticada que é a linguagem matemática. E aí isso é levado para a escola e essa relação escola-sociedade ela não pode ser perdida de vista, né? Eu não posso simplesmente ensinar um conteúdo, um conceito matemático sem fazer de alguma maneira uma referência a esse contexto de origem, né? É claro que eu não vou precisar retomar os problemas originários da produção de ciência, mas de alguma maneira eu preciso promover sentido para os estudantes. Eles pensam a partir de coisas palpáveis, né? Muitos estudantes aí da educação básica não têm ainda a elaboração da abstração de uma maneira suficiente e é necessário que os professores estabeleçam aí relações com que eles compreendem para que eles avancem para níveis de abstrações cada vez mais sofisticados que a matemática e todas as ciências exatas elas exigem. Mas vejam, a ideia aqui inicial é escola e sociedade também formam uma relação de complementaridade e oposição, ou seja, complementaridade e contradição. Então, gente, essa ideia geral aí, dialética, está presente no trabalho do professor, né? Ela
precisa se tornar cada vez mais consciente para que o professor seja o melhor profissional que ele puder. Então esse é o recado de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.